Olá, Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo, que a graça e a misericórdia de Deus possam alcançar cada coração que nos ouve nesse instante. Eu quero continuar comentando a mensagem Ao Nascer do Sol. Essa mensagem é muito importante para esta hora em que nós estamos vivendo, em que nós estamos trabalhando para alcançar a fé para o arrebatamento. A fé é um dom de Deus, ela não vem através das obras, é um dom de Deus, vem pela graça. E esta graça é um favor que nós não merecemos, porém é uma promessa de Deus para a igreja no tempo do fim, que ela receberia uma dupla porção de graça. No livro de Zacarias, lá há uma pedra, a mesma pedra que Daniel viu, uma pedra com 7 olhos, e essa pedra vem clamando, a voz da aclamação, clamando graça, graça a ela. Ela naturalmente é a igreja, sim, ela é a senhora eleita, ela é a primeira a receber o poder vivificador da ressurreição de Jesus Cristo aqui no tempo do fim. E esta palavra tem sido manifestada por Deus através do seu corpo que é a igreja, com sinais e maravilhas, fazendo as mesmas obras que o Senhor fez quando esteve aqui pela primeira vez. E esta palavra, que é Jesus Cristo agora, veja, levantando o seu corpo de entre a sepultura denominacional, de entre a incredulidade, de entre os mortos, tem levantado um povo para ser vivificado pelo poder da palavra. A palavra sendo pregada pelo mensageiro de Apocalipse 10:7, que é o mesmo anjo de Malaquias capítulo 4. Então a voz de Deus, a voz final, nesses últimos dias, Apocalipse 10, verso 7, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele tocar a sua trombeta, se cumprirá o mistério de Deus, como ele anunciou aos seus servos, os profetas. Agora eu quero ler uma escritura em Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24 é o capítulo áureo que trata sobre o fim do mundo, sobre a segunda vinda de Cristo e sobre a restauração de Israel. Quando Jesus Cristo estava com os discípulos no monte Moriá, e eles apontaram então o templo que eles tinham reconstruído em 48 anos, então Jesus Cristo disse, destruir esse templo em 3 dias, e em 3 dias eu levanto. Então, eles ficaram com aquilo na cabeça e depois, em particular, perguntaram a Jesus quando é que se daria isso. E fizeram uma segunda pergunta, que sinal haveria de tua vinda? E fizeram uma terceira pergunta, e do fim do mundo? Ele responde essas 3 perguntas em Mateus capítulo 24. Então, quando se refere à sua segunda vinda, ele traz luz a partir do versículo 26. Ele diz, portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. Verso 29, a seguir. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos, com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Essa escritura é muito importante. O corpo é a palavra. Veja, a palavra estava manifestada no ministério de Apocalipse 10:7, que é o mesmo ministério
Isso São Lucas 17:30. O Filho do Homem, Jesus Cristo. E quando esta palavra está manifestada, ela é a atração. É o cumprimento da palavra que atrai os eleitos. Eles são atraídos pelo cumprimento da palavra. Por isso Jesus disse, quando eu for levantado, a todos atrairei a mim. Então, quando as Escrituras se cumprem, eventos modernos esclarecidos por profecia, então isto atrai o eleito. Isso é o que a gente chama de a terceira etapa, ou a terceira puxada. Veja, a primeira foi a mão vibrando, logo o discernimento de espírito, conhecendo os mistérios do coração. Mas a última puxada, que é a parte mais profunda, que é a revelação da palavra, a revelação dos mistérios que estavam escondidos, esses eventos modernos, esclarecidos por profecia, ele prega essa mensagem. Então o cumprimento da palavra, a palavra feita carne, manifestada, o cumprimento das Escrituras, essa é a atração, essa é a terceira puxada, puxando o eleito ao redor da palavra. E a palavra é Cristo, a palavra é Jesus manifestado. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então a noiva é levantada nessa ressurreição, veja, da incredulidade, porque a palavra morte, veja, quer dizer separação. Então todos nós estávamos mortos em delitos e pecados, veja, na incredulidade do nosso coração, crendo em falsas doutrinas, em mandamentos, em interpretações. Então Jesus traz a igreja, veja, dessa sepultura, desse sepulcro religioso, e levanta o eleito nessa primeira chamada, veja, chamando as primícias, o corpo de Cristo, porque Cristo é as primícias, e o corpo de Cristo, então, sendo levantado nesse tempo do fim, neste primeiro dia da semana, veja, nesse molho movido que foi a mensagem de William Branham, movendo-se sobre a semente eleita. Veja, no tempo da colheita, quando a semente já está madura, quando a planta voltaria a ser o grão outra vez, e no topo da árvore é onde o sol bate mais quente para amadurecer a semente, para trazer a vida para dentro do grão. E esta revelação da palavra está fazendo isso agora mesmo com o eleito, trazendo ele ao amadurecimento para a hora do arrebatamento. Então, a vida voltando ao corpo é um sinal do arrebatamento, disse o profeta na mensagem Cristo, o mistério de Deus revelado. Nessa mensagem, no parágrafo 537, ele mostra esse mistério que está se desenrolando agora por todo o mundo. Em toda parte, os homens de Deus estão tomando os livros e através dos livros, através da palavra, eles estão reconhecendo o dia, a hora e a mensagem. Estão reconhecendo o poder vivificador dessa mensagem, porque haveria uma chuva na semeadura e uma chuva na colheita. A revelação da palavra não pode ser atribuída a homem nenhum, porque ninguém pode vir a mim, disse Jesus, se o Pai o não trouxer. E ele disse a Pedro, não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Por isso Jesus advertiu que nós não deveríamos ir atrás desse ou daquele homem que se diz o ungido para esta hora. A unção está na palavra. Esta palavra já está ungida. E quem unge é o Espírito Santo. Então ele tiraria o véu dos nossos olhos, através dessa chuva de ensinamento que veio através da mensagem do profeta. Então ele tomaria apóstolos, profetas, evangelistas, mestres, que pudessem tomar a palavra do irmão Branham e abri-la com segurança, com base sólida naquilo que está escrito, para trazer a luz aos filhos de Deus. Então, ele diz, no parágrafo 537 da mensagem, Cristo é o mistério de Deus revelado, ele diz assim, seu corpo não foi retido no túmulo. Então, quando chegou a hora da ressurreição, veja, a Bíblia havia dito que nenhum dos seus ossos apodreceria. A decomposição, o apodrecimento do corpo se inicia após 72 horas. Então, antes que o seu corpo começasse a apodrecer, de acordo com a profecia, nenhum dos seus ossos seria quebrado. Veja, ele se levantaria diante dos mortos. Agora veja, reconhecido com ele na ressurreição. Então, cada membro do corpo de Cristo, do Velho Testamento, saiu para fora junto com ele. Do mesmo modo como ele é agora. Veja, ouça, o que significa isso? Sua palavra, a qual é ele, tem começado a ser levantada.
A palavra que através de toda a era de Lutero, Wesley, veja, tem começado a se levantar ao seu poder. Ali ela começa a se mover. Então, Lutero, Wesley, logo veio Pentecostes, então ela se moveu um pouco mais. Agora está vindo até a identificação. Veja, agora, a respeito da vida no corpo, é uma vindicação do rapto que está próximo. Quando você vê a liderança e o corpo se tornando um, e a plenitude da medida de sua manifestação, mostra que o corpo está quase pronto para ser recebido à liderança. Então, o poder vivificador do Espírito Santo, tomando a Escritura, tomando a palavra para este dia, as profecias, as promessas, introduzindo isso no nosso coração, abrindo os nossos olhos e nos vivificando com esta palavra, é um sinal de que o arrebatamento está à mão. Então veja, ele cita, nações estão se rompendo. Nós estamos vendo agora o rompimento, ou melhor, a quebra das nações. Veja, através dessa pandemia, o isolamento, a quarentena em que as pessoas estão sendo submetidas, presas em seus lares. Por conseguinte, não podem trabalhar, não podem produzir. Veja, não podem alcançar o sustento para a sua própria vida diária. Veja, isso está trazendo uma quebra nas nações, a quebra em todas as economias. O sistema de capitalismo baseado no dólar está se rompendo, se quebrando. Veja, a hora tem chegado, através da permissão de Deus, Satanás solta seus poderes. Veja, sua guerra bacteriológica e apenas um micróbio para invadir a Europa, a América, todos os países estão se guardando nesta hora. O Japão está se entregando, a China, todos os demais. Veja, nações estão se rompendo e Israel está despertando lá do outro lado. Lá onde está agora os 144 mil que retornaram para sua pátria de acordo com a profecia. Estão lá, passando suas mãos no Muro das Lamentações. Estão clamando, estão gritando, orando para que o Messias venha, para que o Messias apareça. Então continua o profeta no parágrafo 538. Está vendo o que eu quero dizer? Ele tem começado a dar vida ao seu corpo. Por quê? Aquele que ele tem redimido, a obra mediadora está feita e ele está trazendo a sua vida ao corpo em uma vindicação para o rapto. Lembre-se, agora no último dia, veja, parágrafo 540. Lembre-se, nos últimos dias, exatamente voltará a vindicar o primeiro dia. Veja, Adão e Eva, marido e mulher, nenhum pecado, vida. Agora, note, nos últimos dias, trazendo isso para o corpo, vindicando a sua palavra. Por isso ele disse, aonde estiver o corpo, ali se juntarão as águias. Como o relâmpago brilhou do Oriente para o Ocidente. Veja, a mesma luz que brilhou lá em Israel, brilhou aqui na América, aqui onde o sol se põe, o mesmo Jesus. Veja, vindo nas nuvens, com os seus anjos, para trazer vida à verdadeira igreja, aos predestinados, que são os primeiros a receber o poder da ressurreição. Que Deus possa abrir teus olhos, Ele possa mostrar a você o que está acontecendo com você, porque o poder da ressurreição vem de dentro para fora, não de fora para dentro. Essa mensagem, a terceira etapa, a abertura da palavra, vivificando os nossos corações, porque ele disse, minhas palavras são espírito e vida. Quem tem sede, venha a mim e beba, disse ele. Veja, ao que vencer, lhe concederei que coma da árvore da vida. A árvore da vida é a palavra manifestada, a palavra que se fez carne. Jesus disse, quem não comer a minha carne e beber o meu sangue, não tem parte comigo, não terá vida em si mesmo. Que Deus possa te abençoar. Compartilhe essa mensagem com quem você ama. Se não for inscrito, inscreva-se e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus Cristo. Amém.